mais importa. Eu quero sua presença. Me envolva com tua glória. Não sei viver sem ti. Te amo mais que tudo. Me chama pra mais perto. Não quero te perder. Não quero te perder. Estou aqui. Estou aqui pra te dizer. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Nada mais importa. Eu quero sua presença. Me envolva com tua glória. Não sei viver sem ti. Te amo mais que tudo. Me chama pra mais perto. Não quero te perder. Não quero te perder. Estou aqui. Estou aqui pra te dizer. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Oh, Santo, Santo és tu, Deus. Tu és digno, tu és santo, é o Senhor, nosso Deus. Tu és digno, tu és santo, é o Senhor, nosso Deus. Tu és digno, tu és santo, é o Senhor, o nosso Deus. Tu és digno, tu és santo, é o Senhor, nosso Deus.
digno de receber a glória, de receber a honra e todo o poder. Tu és digno de receber a glória, de receber a honra e todo o poder. Tu és digno de receber a glória, de receber a honra e todo o de receber a glória, de receber a honra e todo o poder. Tu és digno de receber a glória, de receber a honra e todo o poder. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Sinto o seu fluir em minhas mãos, sinto o seu ar em meus pulmões. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor com favor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega,
o bálsamo que cura minha dor com favor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, Ele é por Tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, tudo é para Ele, E Ele é por mim. Tudo é para Ele, Ele é por mim. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Aleluia. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer eternidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus, o fogo vai
sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Oh, a chuva do Senhor está sobre essa igreja. De bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva quero contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Ali na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. E desse lado, vamos declarar. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali na Iamir o fogo cai, vamos declarar. Na Iamir, oh, toda enfermidade não resiste e sai, pelo na Iamir, vamos declarar. Na Iamir o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai. Na Iamir o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Na minha casa o fogo cai, vamos declarar. Na minha casa o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia! Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia! 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 Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade.
descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
seja agora. Vem e derrama. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Segunda Crônicas 5, versículo 11. Paz do Senhor para aqueles que estão chegando. Entra na nuvem e se delicie com a presença do nosso Deus. Amém? Queridos, tem lugar aqui na frente. Vocês estão todos aí atrás. Cheguem aqui. Segunda Crônicas 5:11. Estamos fechando 24 horas de adoração, de decretos, de leitura da palavra. Eu estou lendo o versículo 11, diz o seguinte: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. Tem sacerdote, queridos? Tem sacerdote, amém? E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, isto é, pastora Luciana, Eurides, Thaís, isso é, Elaine, isso é, Gleison, isso é, todos que estão nesse lugar, filhos e irmãos deles, vestidos de um linho fino, eles estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes, com violão, com guitarra, com teclados, e com eles estavam 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas, tocaram os violões, tocaram os teclados, e começaram a cantar, e se fizeram ouvir, para louvarem ao Senhor, para render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, com violões, com harpas, com teclados, com baterias, com instrumentos músicos, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, que a igreja, que esse lugar, a saber, a casa do Senhor, a saber, a Iami, a saber, a minha casa, a sua casa, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam ali ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa de Deus. É Deus. Será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num
aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Vamos declarar isso. Vamos declarando isso. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. 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 Aleluia. 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 Estamos reunidos para adorar. Vamos declarar: ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, declare: reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar,
Jesus. Reina Jesus, reina Jesus. Reina Jesus. Reina Jesus, reina Jesus. Reina absoluto, Jesus. Reina absoluto sobre as nossas vidas, Jesus. Reina absoluto sobre o seu povo, Jesus. Reina absoluto sobre as nossas casas, sobre as nossas mentes, os nossos corações, sobre as nossas ações. Reina absoluto, Jesus. Santo, 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 santo. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui.
Jesus. Não há outro como tu. Não há Jesus. Não há outro como. Não há Jesus. Não há outro como tu. Não há Outro como Uma coisa. Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aos seus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos seus. Os ministros, ergue sua voz e cante. Adoramos aquele que faz fogo aos seus. Nós somos teus ministros. somos Senhor. Não é aqui. Somos Deus. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, 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 Senhor. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus. Declare isso. Queremos queimar. Somos teus. Nós somos Senhor. Não. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa coisa. Deixa eu ficar nesse lugar todos Todos os dias da nossa vida, Senhor. da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar
Vem, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Como um leão, você em nosso meio, Jesus. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja, Senhor, ruja o leão.
da tribo de Judá. Oh, aleluia, Jesus. Sentimos, Senhor, a Sua presença, Pai. Sua gloriosa presença, Jesus. Cada dia mais perto, Jesus. Cada dia mais perto da Sua noiva, Pai. Como um noivo apaixonado. Oh. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, chamando o nosso nome. Vejo fogo nas tochas, a Sua noiva apaixonada, Jesus. Sinto galopar dos cavalos, eu ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Aleluia, te adoramos, Jesus. Adoramos, Jesus, teu nome. Se enche com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos
Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Toma teu lugar, amado Rei. Toma, Jesus. Toma o teu lugar, Toma o teu lugar, Senhor Jesus. Rei. Nós te desejamos. Se você aí do seu lugar consegue se ajoelhar, se ajoelha diante do Senhor. Teu lugar, Vamos declarar de todo o nosso coração, como desde o início nós viemos falando: toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar na nossa vida, nessa casa, nessa cidade. O Senhor está sendo convidado, Jesus, porque nós te desejamos. Nós te desejamos. Te convidamos, Jesus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. Queremos ter vidas rendidas ao Senhor, famílias rendidas ao Senhor. Ai, Deus, uma igreja rendida ao Senhor. Senhor, corações rendidos a Ti. Senhor, não só dentro, Pai, dessas quatro paredes, mas em todos os lugares, Senhor. Nós sabemos que o avivamento do Senhor é uma manifestação do Senhor nas vidas. Que nós possamos viver e ser essa manifestação do Senhor, Pai. Toma o teu lugar, Pai, nas nossas vidas. Toma o teu lugar na nossa mente. Toma o teu lugar no nosso coração, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Nós te desejamos. nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma, Jesus. Entregamos tudo na Tua presença, Jesus. Entregamos casas, famílias rendidas a Ti, Jesus. Rendidas a Ti, Jesus. Ao único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entregamos, Pai, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser, Pai, na Tua presença, porque é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa, para a Tua honra, para a Tua glória também, em nome de Jesus. Você que veio preparado, pode entregar seu dízimo e sua oferta, amém? Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar. Nós te desejamos, nós te desejamos. Paz do Senhor, queridos. Para
Aqueles que chegaram depois, Deus abençoe você. Equipe, vocês sentem aqui no chão, onde vocês quiserem, aqui pertinho, por favor. Crianças de 1 a 7 anos, juniores vão estar conosco hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Tempo precioso. Você que chegou agora, nós temos estado aqui desde ontem. Teve gente que ficou todo o tempo, mas nós tivemos um rodízio de pessoas em toda a igreja, em 24 horas de decretos, de proclamação, de adoração, ininterruptos, sem parar. Estamos finalizando agora no culto. E eu estava orando. Estranho ver vocês aqui atrás de mim, queridos. Mas é uma benção. Eu estava orando para aquilo que Deus tem para nós nessa noite, para uma realidade que nós estamos vivendo. E eu quero te embasar num texto do Salmo número 81, versículo 10, por favor. Uma palavra muito a respeito disso que nós estamos vivendo, desse tempo, desse momento. Salmo 81, 10, vocês abrem a Bíblia, porque senão vocês vão ficar com torcicolos. Mas diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Amém? Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, da tua grandeza, de quem tu és, do teu poder, da tua soberania. Obrigado, Pai, por esse tempo tão incrível, Pai. Obrigado pela tua igreja viva, forte. Obrigado por cada coração, por cada família, aqueles que estão conectados conosco. Pai, abençoe cada um de nós, Pai, que a tua palavra venha nos transformar, Pai, venha falar conosco, porque é a tua palavra que transforma, ela que tem todo o poder, toda a autoridade. Pai, nós só liberamos o teu Espírito, os teus anjos, para que possa, Pai, ter acesso ao nosso coração, à nossa mente, para que o Senhor venha produzir tanto querer quanto efetuar em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, eu gostei muito desse texto, acho muito pertinente para esse tempo, para esse momento, porque Deus faz uma declaração para mim e para você. Ele diz o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu sou o teu Senhor. E eu tenho te libertado, eu tenho te tirado do Egito. Queridos, o Egito era um lugar de prisão, de escravidão, era um lugar de sofrimento. E transportando para as nossas vidas, é como se Deus estivesse falando assim, ó: eu sou o Senhor que tenho te livrado desse lugar. Eu sou o Senhor que tenho te libertado. Eu sou o Senhor que tenho tirado você da escravidão, dia após dia, diariamente. Eu tenho te dado forças, eu tenho feito você vencer esses pecados, eu tenho te ajudado a você lutar contra a tua carne. É uma afirmação, ponto final, acaba aí. Aí começa uma outra afirmação: abre bem a tua boca, que eu vou te encher. Sabe, queridos, como isso tem, se você tem vindo nessa casa, você sabe como nós temos falado sobre isso, sobre aquilo que nós declaramos, sobre o gerar, sobre o profetizar, sobre decretos, sobre tudo aquilo que Deus tem ministrado conosco, sobre nós trazermos o céu na terra, sobre o poder daquilo que nós lançamos, falamos, que tem uma responsabilidade sobre nós. E o que eu acho incrível é que Deus fala assim, ó: abre a tua boca e. O e aqui é uma condição.
Deus ele está fazendo uma proposta para mim e para você. Ele primeiro faz uma afirmação: eu sou o Senhor teu Deus e eu tenho te livrado, te libertado diariamente. Ponto final, glória a Deus. E se Ele não é teu libertador, hoje é o dia dele ser, em nome de Jesus. Mas a segunda frase é uma condição, é uma proposta, na verdade. Ele fala assim, ó, então abre bem a tua boca. E se você abrir, eu vou te encher. E sabe qual muitas vezes é o nosso problema, querido? Que nós queremos primeiro ser cheios para depois a gente abrir a boca. Nós queremos primeiro receber tudo aquilo que Deus, a gente ora e fala, Senhor, enche, aí agora que eu estou cheio, agora eu vou abrir a boca. Não, e a condição aqui é diferente. Ele fala, primeiro vocês abram. E se você abrir, eu vou encher a tua boca. Amém, queridos? Queridos, eu creio muito nisso, nesse tempo. É um tempo de nós atrairmos a atenção do céu. Queridos, foi muita pilha, foi intenso esses 24 horas. Queridos, eu creio que é um tempo de nós chamarmos a atenção de Deus. E eu estava aqui ontem, e se eu não me engano, isso quem falou foi a pastora Cris, citou sobre a mulher do fluxo de sangue. Depois, se eu não me engano, foi o presbítero Jefferson, o pastor Alexandre, eu não sei, que leu na declaração sobre o texto do cego Bartimeu. E queridos, eu creio que é um tempo de nós chamarmos a atenção de Deus, e é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você analise, queridos, que tinham muitas pessoas naquele ambiente. Tinha muitas pessoas que cercavam a Jesus, que estavam rodeando a Jesus. Queridos, para mim deveria ter muitos cegos. Jesus passava por muitos lugares, tinha enfermos, doentes, diversos. Queridos, mas teve um cego que chamou a atenção de Jesus. Teve um cego que Jesus estava andando e ele começou a cantar, clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos começaram, obrigado, pastor, vai nesse aqui mesmo. E os discípulos começaram a falar assim, aquieta, fica quieto. Você está chamando a atenção, você está atrapalhando. Mas quanto mais ele falava, querido, que ele escutava os discípulos falando com ele, mais alto ele gritava, ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o ponto de Jesus falar assim, tem alguém chamando a minha atenção nesse lugar. Eu preciso ver o que está acontecendo nesse lugar. Sabe, queridos, eu vejo às vezes trazendo para nós muita gente que estava anos na igreja e que não tem chamado tanta atenção do mestre. Queridos, a mulher de fluxo de sangue tinha uma multidão cercando ele, e Jesus estava andando, mas de repente ele alguém chamou minha atenção. Mas como assim, mestre? Todo mundo aqui, tem milhares. Eu sei que tem milhares, mas tem alguém que chamou a minha atenção. Alguém que tocou a minha ola. Eu vi que de mim saiu virtude. Teve uma pessoa que agiu de maneira diferente, que parou a minha atenção. Então para tudo. Queridos, tinha um monte de ricos corruptos, tinha um monte de empresários, tinha um monte de enfermos, tinha um monte de doentes. Um dia Jesus estava andando e ele viu um corrupto em cima de uma árvore. Queridos, eu acho que tinha mais. Mas Zaqueu fez Jesus parar e falar assim, Zaqueu, você chamou minha atenção, eu vou na tua casa hoje, cara. O que eu estou querendo te
dizer com tudo isso? Que tinha muitas pessoas que gostavam, que acreditavam, que estavam do lado dele, mas nem todos chamam a atenção do mestre como deveria. E o que eu quero declarar nessa noite é que você e a sua casa, essa igreja, nós vamos chamar a atenção de Jesus. Jesus vai falar assim, ó, eu vi, anjo, toca mais baixo, para, não pode parar, não, só diminui o volume, porque eu estou escutando aqui do céu, uma igreja que tem levantado um clamor, e ela tem chamado a minha atenção, e eu preciso ir lá, eu preciso ver, eu preciso estar com eles, ver o que está acontecendo. Queridos, o que vai fazer a diferença na minha vida, na sua, é se nós realmente chamamos a atenção de Jesus. Como que nós chamamos a atenção de Jesus? O quanto nós chamamos a atenção de Jesus? Porque se é mais um, queridos, que acredita. E é sobre isso que eu quero falar. Levíticos 10, versículo 1. Eu gosto muito desse texto, querido, porque mexe muito comigo. Esses dias vocês têm escutado muito eu falar sobre ele. É sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. E ele diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso, Deus não aceitou a oferta. Queridos, Nadab e Abiú, eles eram escolhidos a dedo. Eles eram da família, filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos. Deus escolheu, falou assim: Arão, vai ser a tua casa, são os teus descendentes, é você que vai representar, você vai ter o acesso ao meu trono, você vai ter acesso à minha presença, vocês são separados. Queridos, eles tinham roupas especiais, uma vida especial, eles eram todos amados, escolhidos, separados por Deus. E sabe o que me chama a atenção, queridos? Que além deles serem sacerdotes, eles tinham um incensário. E além deles terem um incensário, eles tinham um incenso que eles colocaram dentro do incensário, que era necessário. E além de ter um incenso, eles puseram fogo. E eles puseram fogo e ofereceram uma oferta ao Senhor. Queridos, eles fizeram a rotina, eles fizeram o de costume, eles tinham todos os itens necessários para acessar aquilo que Deus pediu. Mas sabe o que é incrível? Que eles não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. Então o Senhor não aceitou a sua oferta. Versículo 2: de repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali aonde Deus estava. Queridos, isso treme meu coração, porque Deus tem disponibilizado meios, o incensário, o incenso, a adoração, a Bíblia, o ensino. Eu e você nós temos, eu e você nós viemos na igreja. Mas sabe por que eles morreram? Porque para mim eles só viveram aquilo como um costume, como um ritual. Eles não entenderam a dimensão. Queridos, aquilo que eles ofereceram não foi suficiente para chamar a atenção de Deus. É isso que eu quero te dizer. Tem algumas coisas que nós fazemos que às vezes nós não chamamos a atenção de Deus. Mesmo a gente tendo o nosso ritual. Eu fui na igreja hoje, eu li a Bíblia, eu li um capítulo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Claro que hoje nós não somos julgados imediatamente, porque naquele momento a glória de Deus estava ali, nós já falamos sobre isso.
onde tem muita presença, onde tem muita glória, também tem muita justiça, também tem muito juízo. Mas isso é um alerta para mim e para você, porque eu aprendo com esse texto que há uma forma correta para atrair a presença de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Fala assim: há uma forma correta para atrair a presença de Deus. Há uma forma correta para atrair a presença de Deus. E é o que eu quero falar com você. Eu poderia, queridos, caminhar aqui em tantos. Abraão foi um cara, Moisés foi o cara, mas quero falar de Davi, porque segundo o próprio Deus, foi um homem segundo o coração de Deus, que conseguiu chamar a atenção de Deus. Queridos, e se Davi conseguiu chamar a atenção, ele pode nos ensinar algumas coisas, porque o meu desejo como pastor, queridos, é que você, a sua casa, a sua família, que essa igreja, que nós chamemos tanta atenção de Deus, para que Deus possa parar, olhar e falar assim: meu Deus, tem uma multidão, mas tem um povo diferente que tocou na minha orla. Você entende, queridos? Eu não sei das outras igrejas, que elas toquem também. Tem muitas igrejas boas, mas eu quero que essa igreja, se ela quer, seja aquela que Deus para tudo, que alguém, uma igreja tocou na orla da minha veste nessa noite. Uma igreja me chamou a atenção. Eu quero que essa igreja seja aquela que seja em cima da árvore. Tinha muitos, mas me convém na tua casa hoje. Eu te vi e eu te enxerguei. Uma igreja que talvez tenha cegos, mas que chamou tanta atenção de Jesus, que falou assim: para que tem alguém me chamando. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando nos outros. Cara, mas e eu estava aqui do teu lado. É um tempo de nós abrirmos a boca. Sabe, às vezes a gente vem na igreja, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não faz nada diferente para isso acontecer. A gente não se move em nada diferente. A gente vem, parece uma estátua, querido, não faz nada, não abre a tua boca. E nós já falamos, é uma promessa, nós damos a Bíblia. Você quer ser cheio? Abra a tua boca, muda, faz alguma coisa. Se até agora não está dando certo, querido, você acha que está pouco, então tome uma estratégia, algo novo de Deus, diferente para a sua casa, para a sua vida. Amém, queridos? Atos capítulo 13, versículo 22. Eu acho incrível, queridos, olha como que Davi, ele é mencionado no Novo Testamento. 13. Eu falei 3? É 13, por favor, queridos. Depois que tirou o sal... Não é no TLH não, irmão. E tendo tirado a este... Queridos, aqui está falando de Saul, ok? Do reino de Saul. E diz o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Só lá, pode voltar lá. Queridos, olha o que o livro de Atos nos ensina. Ele diz o seguinte: achei Davi. Querido, se Deus achou, é porque Deus estava procurando. Eu vou repetir: se Deus achou, querido, eu achei Davi, é porque Deus estava procurando. Agora, você acha que Deus parou de procurar? Você acha que Deus parou de procurar aqueles que chamam a sua atenção? Você acha que Deus parou de procurar aqueles que estão na terra, que o coração são dele? Você acha que Deus parou de procurar aqueles que querem ter um compromisso real, querem viver mais, querem ser cheios mais de Deus? Claro que não, Deus continua procurando. E sabe o que eu acho incrível? Que Davi não era youtuber, Davi não era influencer, Davi não tinha 1 milhão de seguidores, Davi não tinha story, Davi não era chefe, líder das redes sociais. Não. Davi era um franzino que vivia no pasto,
cuidando das ovelhas do pai dele. E naquele lugar, talvez sem mídia, talvez sem pedestal, talvez sem plataforma, talvez sem aparecer, o texto diz: achei meu servo Davi. E eu te pergunto, se Deus achou, Ele pode achar eu e você também. E o melhor, Ele não precisa da sua plataforma, querido, para te achar. Ele não precisa dos seus likes, Ele não precisa das suas curtidas, Ele não precisa da sua posição. Ele não quer olhar se você é rico, se é pobre, se é magro, se é gordo, se é branco, se é preto, qual é a tua condição. Não, queridos, Ele quer achar o teu coração. Ele quer ver o que você quer. Ele quer ver se você chama a atenção dEle. Amém, queridos? E eu fico muito... Eu penso, sabe, eu viajo, né? Porque eu falo assim, o que será que Deus viu nele? Se Deus achou queridos, nem o pai dele acreditava muito nele. A família não acreditava muito nele, ele estava escondido. Então o que Deus viu? Por que Deus encontrou? E eu quero aprender porque diante do meu secreto, no meu particular, aonde eu estiver, eu também quero que Deus me encontre, queridos. Eu também quero que Deus me ache. Eu quero chamar a atenção de Deus. E eu aprendo, falo assim, oh, Deus, o que o Senhor viu? O que chamou a atenção de Davi? 1 Samuel 16, versículo 7, por favor. Samuel vai ungir Eliabe não, o rei, né? 1 Samuel 16, versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor Queridos, eu também acho incrível. Vamos parar aqui. Samuel era o homem que foi criado no óleo. Sabe aquelas comidas em conserva, querido, que você faz e deixa no óleo? Esse foi Samuel, que desde pequeno foi curtido no óleo, no azeite, na presença. Desde pequenininho escutando a voz. E quando ele chegou para ungir o rei, ele se enganou. O cara que foi curtido no óleo, ele olhou para Eliabe, que foi o primeiro. Ele viu e falou: cara, tem cara de rei, jeito de rei, postura de rei. E Deus falou para Samuel: Samuel, você enxerga da forma natural. Você enxerga aquilo que o mundo projeta, o perfil que o mundo projeta. Você enxerga aquilo que o mundo aprova, aquilo que o mundo acha legal, aquilo que o mundo aplaude, aquilo que o mundo reconhece. Ah, o cara é bonito, o cara é alto, o cara fala bem. Ah, o cara é chefe de guerra, o cara é isso, o cara é aquilo. Uau! Mas eu rejeitei esse porque, Samuel, você está vendo como o homem vê, porque eu não vejo esse exterior. Eu acho o coração de Davi, mesmo sem estar nessa plataforma, mesmo sem estar em evidência, mesmo estando escondido lá no meio do mato, eu tenho visto aquele coração. Não é esse, é aquele ele que me chamou a atenção, Samuel. Sabe, queridos, e quando eu vejo o coração de Davi, eu pergunto o que tinha. Porque é um homem segundo o meu coração. Eu falo: Deus, o que tinha então? Porque eu quero isso que tem no coração de Davi, eu quero para mim. E eu também poderia falar quantas virtudes, qualidades, atributos. Davi era adorador, Davi era fiel, Davi era quebrantado, Davi, ele se arrependia muito fácil, tinha o coração contrito. Davi era um cara rendido.
Mas o mais marcante para mim, Salmo 27, versículo 4. Essa era a oração de Davi. Senhor, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para ver, para presenciar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe, queridos, Davi era aquele cara que o desejo dele, a vontade do coração dele, o que chamou a atenção de Deus, o que fez Deus achar ele, é porque a vontade que Davi tinha, o desejo que Davi tinha era: Senhor, eu tenho uma vontade que é estar na tua presença, e eu vou buscar, eu peço que o Senhor me ajude, porque eu quero buscar por toda a minha vida, não é só hoje, não é só nessas 24 horas de louvor e adoração, não, eu quero buscar por toda a minha vida, para eu estar morando, para eu estar habitando, para eu estar na casa do Senhor, e poder contemplar quem é o Senhor, a tua grandeza, a tua majestade. Sabe, queridos, isso é a essência. Davi era uma pessoa que queria estar na presença de Deus. E isso faz avaliar o meu coração. Toda vez que Jesus andava com os discípulos, a pergunta que Jesus fazia não era uma verdade. Jesus não chegava e falava assim: ó, vocês concordaram? Vocês aceitam? Mas a pergunta que Jesus fazia para os discípulos o que vocês desejam? O que teu coração quer? Qual é a vontade do teu coração? É isso que eu quero saber. Sabe, a pergunta que Jesus fazia para os discípulos era: como está teu coração? Qual é o desejo do teu coração? O que você quer que eu te faça? E eu creio, queridos, que é um tempo de nós buscarmos isso, de nós clamarmos a Deus por isso, de querer conhecer mais a Deus, de querer estar vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Dá uma olhada, 1 Samuel 16. Sabe, eu também acho isso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. 17. Disse Saul aos servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Deixa eu só te contextualizar. Saul era o rei, Saul foi ungido por Deus, e Saul tropeça, Saul desobedece, e diz a palavra que o Espírito de Deus se retira de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor começa a atormentar a vida de Saul. E quando ele está atormentado, ele não sabe o que faz. Então o moço dá uma sugestão: por que você não chama alguém que toca bem harpa? Porque a hora que ele dedilhar, que ele tocar, esse espírito pode sair de você. E ele falou: ótimo, vai lá, busca essa pessoa. Versículo 18. Então respondeu um moço e disse: conheço um filho de Jessé. Diga: um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Presta atenção. A hora que Saul faz essa proposta, tinha um moço que fala assim: ó, eu conheço um rapaz. Como ele chama? Não sei. Nem sei o nome dele. Ele é tão inexpressivo que eu nem sei como que ele chama. Eu sei que ele é filho de Jessé. Eu não sei o nome, mas eu sei que ele sabe tocar. Eu sei que ele é valente.
eu sei que Ele é forte. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que o Senhor é com ele. Queridos, os caras não sabiam nem o nome. Davi não tinha uma projeção. Davi, ele não entrou, escute isso, Davi, ele não entrou num palácio para ser um adorador. Davi era um adorador, e porque ele era um adorador, Deus o colocou no palácio. O pessoal nem conhecia o nome de Davi, nem sabia quem ele era, mas ele tinha uma característica que chamava atenção: o Senhor é com o filho de Jessé, com aquele belemita. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós queremos vir para a igreja, porque depois que eu vim aqui para a igreja, eu vou tornar um adorador. Não, queridos, Deus chamou primeiro para você ser um adorador, para depois você vir para esse lugar. Porque é muito mais importante, querido, você ser um adorador onde você está. É muito mais importante você ser um adorador com aquilo que você faz, na sua casa, na sua vida, com as suas atitudes, do que você participar de um culto, igual Nadab e Abiú, que tinham um incenso, tinham um incensário, colocaram fogo, fizeram todas as coisas, e o Senhor não aceitou a oferta. Sabe por quê? Porque o desejo do coração deles não chamou a atenção de Jesus. Agora Davi estava no meio do pasto, só que no meio do pasto ele estava tocando, e eu acho que ele falava: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa estar nesse lugar todos os dias, que eu possa habitar nesse lugar todos os dias, que eu possa contemplar o Senhor. Pai, não interessa o palácio, não interessa as outras coisas, eu quero o Senhor, eu quero te conhecer mais, é nesse lugar que eu quero estar. Sabe o que eu aprendo com Davi, queridos? Quando eu preciso e quero aprender a chamar a atenção de Deus, é que meu coração tem que desejar, tem que ter fome, tem que querer a presença do nosso Pai. Amém, queridos? Muito bem, Davi, ele é reposicionado, recebe todos os títulos, honras. Saul morre, ele se torna rei. E aí, o coração de Davi não muda. Queridos, o que eu acho incrível é que Davi tem um monte de erros. A Bíblia, hora nenhuma, esconde os erros de Davi. E isso me dá muita esperança, porque eu e você, nós temos muitos erros, queridos. Eu e você, nós somos falhos. E Deus não escolheu um homem perfeito para ser o filho segundo o coração. Não, Ele escolheu aquele que é imperfeito, aquele que erra, aquele que cai, mas aquele que deseja, aquele que tem fome, aquele que quer viver na presença do Pai. Então por que eu e você não sermos um desses? Por que eu e você não sermos um cego Bartimeu que chama atenção, para abrir os nossos olhos espirituais? Porque talvez tenha um monte de gente do nosso lado, querido, que está com o olho cego e que não vai receber aquilo que você vai. Sabe por quê? Porque você chamou a atenção do Mestre, porque a forma como que você se portou diante do Pai foi diferente. Ah, mas Deus não ama todos. Claro que ama. Deus não dá graça. Claro que dá, queridos. Mas o que chama a atenção, o que vai fazer o céu olhar para você, para sua casa, é quanto você quer dele, quanto que você deseja dele. E Davi, com todo o posicionamento, com toda a autoridade, com toda a honra, com tudo aquilo que ele foi colocado, ele não perdeu esse coração. E isso eu acho incrível, queridos. Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Diga assim comigo: tabernáculo caído de Davi. Pois é, Amós, ele profetiza, só para você entender, Amós, já estamos no final do Velho Testamento. Já é um tempo que Israel já tinha se corrompido, já tinha praticamente desaparecido, destruído. Então Deus começa a levantar profetas para profetizar a restauração de Israel. E Amós, então, aqui ele está profetizando a restauração de Israel, e ele diz que naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi.
repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E a minha pergunta é o seguinte: por que Amós falou tabernáculo caído de Davi e não falou tabernáculo de Moisés? Porque afinal de contas, quem recebeu a visão do céu de como fazer o tabernáculo, as suas peças, a arca, a mesa, o candelabro, tudo que existia foi Moisés. Mas quando o profeta fala, ele fala assim: ó, eu vou restaurar nos finais dos tempos o tabernáculo caído de Davi. Queridos, e essa profecia é tão forte que ela foi escolhida como leitura oficial para o dia da fundação da nação de Israel, em 14 de maio de 1948. O texto que eles leram quando Israel tornou a ser nação, dia 14 de maio de 1948, foi esse texto de Amós: eu tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Você tem noção o que isso significa para um judeu? O peso, a importância, a seriedade que eles dão para isso. E eu vou te falar por quê. Que Amós e Deus, ele fala sobre o tabernáculo de Davi e não de Moisés. Porque, queridos, há praticamente 1000 anos antes de Cristo, quando Davi está ali reinando, ele institui, ele adianta, ele institui algo que até então não existia. Algo que faz eu e você abrir a nossa boca para o Senhor nos encher, que chama-se adoração. Davi foi o homem que mudou a forma de adorar a Deus. Davi foi o homem, antes era o tabernáculo de Moisés, e só tinha alguns sacerdotes. Agora Davi, quando ele constrói o tabernáculo de Davi, ele contrata, ele pega, queridos, tinha 38 mil pessoas. 1 Crônicas 23, meninos, versículo 3. Foram contados levitas de 30 anos para cima, seu número contado um por um foi de 38 mil homens. Aleluia. Destes havia 24 mil para superintendentes, a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para presta atenção, com os instrumentos que Davi, vou ler de novo, com os instrumentos que Davi, queridos, tinha 4 mil caras, que Davi falou assim, ó, entra naquela salinha. Eles entraram e falaram assim, ó, escolhe aí. Meu hobby, enquanto os outros estão fazendo tanta coisa, o meu hobby é construir instrumento para chamar a presença de Deus. Eu acho que Davi, enquanto estava todo mundo jogando bola, ele estava pegando uma madeira e falou assim, esse vai ser um violão. E o cara, quando tocar, o cara vai ficar chapado, velho. Nossa, vai encher da presença de Deus. Não, esse aqui, eu vou fazer uma harpa agora. Que ele tinha 4 mil instrumentos que Davi fez. Olha quem era esse cara. Olha o tanto que ele queria, olha o tanto que ele se importava, olha o tanto que ele almejava adoração. E ele almejava tanto isso que ele falou assim, não, eu não quero só para mim não. Eu preciso, vai ter 4 mil que vão ficar de dia e de noite, 24 horas sem parar, porque agora eu estou declarando um novo tempo de adoração nesse reinado. E Deus olhou isso e falou assim, uau, é isso que eu quero, é esse tabernáculo. Queridos, Davi era um homem de guerra. Davi, ele tinha os valentes. Davi, ele tinha 3 caras que eram super-homem. A Bíblia fala que um sozinho matava 100. Aí depois fora os 3, ele tinha mais 30, que era o Batman. Não matava 100, matava 80, era um pouquinho mais baixo. Queridos, mas com todo o poder de guerra, Davi nunca venceu as suas guerras por causa dos homens. Pastor?
Davi era aquele cara que tinha uma guerra, ele dobrava o joelho e falava: Senhor, o Senhor quer que eu vou ou não? Senhor, eu preciso entrar na tua presença, que eu não quero colocar os meus homens em risco. Eu primeiro preciso te adorar. É nesse lugar que eu quero estar. É esse lugar que eu vou buscar, de estar na tua casa por todo sempre. E nesse lugar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Queridos, Davi nunca conquistou aquilo que ele conquistou pelo poder bélico, se eu posso dizer assim, humano. Mas foi porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele conseguia ouvir os direcionamentos que Deus tinha para ele. O que eu estou querendo te dizer nessa noite, queridos? Abre a tua boca e te encherei. Às vezes é tão simples, mas nós não fazemos. Às vezes é tão simples, a gente ouve muito, a gente escuta muito, mas pouco a gente abre a nossa boca. E como eu tenho falado nisso nesses dias, vocês que estão vindo, vocês sabem disso. A autoridade, o poder que nós temos de fazer decretos, de trazer a existência, de gerar o céu na terra, de trazer aquilo que Deus quer. Eu falei esses dias, queridos, que Deus chegou para Ezequiel e falou: Ezequiel, olha para esse monte, para esse vale é terrível, esse lugar que você está é só medo, é só osso seco, é só defunto, é um lugar que eu penso que na hora que Ezequiel chegou lá, ele estava tremendo, falou: meu Deus, o que o Senhor trouxe para esse lugar? E eu falo, queridos, Deus podia falar assim: ó, desperta exército, levanta, mas ele fala: Ezequiel, gera isso. Ezequiel, abre a tua boca e declara isso. Ezequiel, eu quero fazer um exército, mas eu preciso que você libere isso que você declara. Você crê? Você acha que pode sair um exército? Senhor, tu sabes. Tu sabes, eu que sei. Então, filho do homem, escuta bem, Ezequiel. Eu vou repetir, depois você fala. Vento que vem dos quatro cantos, sopra nesse lugar. Ezequiel olhou, escutou, encheu de autoridade, abriu a boca e trouxe à existência aquilo que Deus queria para essa hora. A minha pergunta é: se Ezequiel não abrisse a boca? Queridos, quanto tempo você tem proclamado, declarado? Na verdade, vou mudar. Você tem aberto a boca para quê? Quantas palavras, às vezes, de maldição, queridos? Minha casa não presta. Meu marido é uma droga. Meu filho é um burro. Eu não sirvo para nada. Esse salário meu não dá para nada. Sabe, queridos, tem uma autoridade naquilo que nós liberamos. E às vezes a gente, sem perceber, nós estamos fazendo aquilo que é o contrário. E você tem uma chave na mão, você tem algo precioso que a Bíblia nos orienta. Abra a tua boca, declare louvor, declare adoração, que o próprio Deus vai encher. Queridos, o que é um avivamento? Avivamento é um grupo de pessoas, é uma noiva, é uma igreja que abre a boca, que são cheios, e como eles são cheios, o caráter, o coração, a mente é transformado pelo poder do Espírito Santo. Então eles passam a se tornar mais parecidos com o Cristo. Isso é o avivamento. E está disponível para mim e para você, você entende? Deus talvez te trouxe hoje aqui justamente para te falar isso, querido. Eu tenho certeza que Ele quer te encher. Queridos, eu tenho certeza, nós não viemos à toa. Sabe, a gente acha que muita coisa é coincidência. Não, queridos, eu tenho sido grato pelo privilégio de nós termos o nosso coração tocado pelo Espírito Santo para nós estarmos aqui nessa hora. Sabe, isso é um privilégio, queridos, que muitos talvez, você pode convidar a pessoa e falar: não quero, não vou, é fechada. Mas a Bíblia fala que o querer e o efetuar vem do Senhor. Sabe, essa vontadezinha, mesmo que seja pequena, que está no teu
coração de fazer você estar aqui hoje. É nada mais do que Deus falando assim: cara, eu te amo tanto, você é tão precioso para mim, eu não abro mão de você, você é meu filho, abra a tua boca, eu preciso te encher. É um tempo de nós chamarmos a atenção, queridos, do Pai. Só para concluir, às vezes a gente fala de adoração e a gente liga a adoração, linka a adoração com esse tempo que nós tivemos. Glória a Deus, isso também é adoração. Mas eu quero que você abra comigo, por favor, Gênesis 22, versículo 5. Gênesis 22, versículo 5. Deixa eu também te contextualizar isso aqui para você entender. Abraão, ele recebe uma promessa. Ele não poderia ter filho. Ele é casado com Sara, os dois são velhos, idosos. Deus faz uma promessa, fala: ó, a tua descendência será poderosa, mas eu não tenho filho, mas você vai ter. Será? Vai. E luta, demora 25 anos e eles têm Isaac. E quando ele recebe a bênção, Deus chega e fala assim: Abraão, eu quero Isaac para mim agora, eu quero que você sacrifique Isaac. E Abraão e Isaac, eles andam, caminham 3 dias e eles chegam no Monte Moriá. E quando ele chega lá, ele diz aos servos que estavam com ele: esperam aqui, junto com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Queridos, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra adoração, adorado. E a minha pergunta é: o que Abraão e Isaac iriam fazer lá? Cantar uma música? Não, fica aqui, servo, que vai eu e ele lá, nós vamos subir com o violão, nós vamos fazer uma vigília poderosa. Isaac, eu acho que escutou: pai, nós vamos adorar, vamos. Pois é, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas só estou vendo isso, está faltando maior coisa, não está não, pai? Querido, sabe qual que é a primeira definição de adoração? A melhor definição de adoração chama-se obediência. Repita comigo: adoração é obediência. Adoração é obediência. Queridos, um coração adorador é um coração obediente, e um coração obediente é um coração adorador. Sabe por que Davi chamou a atenção do coração de Deus? Porque Davi tinha um coração obediente. Ah, mas ele não errou. Errou. Todos nós somos passíveis, querido. Mas o desejo em obedecer, o temor, a vida que ele tinha, o fazia um grande adorador. Sabe, queridos, a maior estratégia para eu e você chamarmos a atenção do nosso Pai, a maior adoração que nós podemos dar, a maior adoração que nós podemos fazer, é quando o nosso coração é obediente àquilo que Deus tem pedido para nós. Abraão e Isaac estavam ali para obedecer aquilo que Deus tinha pedido. Escute, Isaac era uma bênção, era uma promessa que Deus deu para ele, sim ou não? Tem muitas bênçãos que Deus dá para mim e para você, que nós almejamos, que nós buscamos, que nós oramos. Queridos, Abraão esperou 25 anos. Você imagina? Não vai chegar nunca, Deus vai. Não vai chegar nunca, vai, chegou. Queridos, aquilo era uma grande bênção. E talvez eu e você nós recebamos grandes bênçãos. Talvez o nosso coração não seja nem grato,
Mas sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que mesmo quando a bênção vem de Deus, se ela tomar um lugar no seu coração, por aquilo que Ele te deu e não por aquilo que Ele é, vai roubar a adoração do seu coração. Muitas vezes Deus vai pedir a própria bênção que Ele te deu, só para ver se você quer Ele por causa da bênção ou por quem Ele é. A hora que Deus viu que Abraão ia sacrificar, não, Abraão, nunca quis Isaac. Na verdade, eu nunca quis Isaac, Abraão. Eu queria o teu coração. Eu queria ver o teu coração. Era o desejo do teu coração. Era a obediência do teu coração. Eu nunca desejei Isaac. Eu nunca desejei aquilo que eu já dei para vocês. Eu nunca quero tomar aquilo que é bênção na vida de vocês. Mas na verdade eu preciso saber o que está no teu coração. O que rege o seu coração. Qual é a motivação do seu coração. Porque é o seu coração que vai chamar ou não a atenção de Jesus para essa hora. Sabe, queridos, é um tempo de nós sermos maduros e entendemos algumas coisas. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de renúncia. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de porta estreita. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de pagar um preço. Jesus, ele estava andando, o pessoal chega e fala assim: Senhor, mestre, eu quero ir com você. Jesus olha para trás e fala: você tem certeza? Porque as raposas têm os seus ninhos, os seus covis, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Você quer mesmo me seguir? Porque aquele que me segue, que pega no arado e depois olha para trás, não é mais digno de mim. E sabe qual que é o problema da igreja moderna? É porque a gente convida as pessoas para o Evangelho, para elas conquistarem. Vai para a igreja que teu casamento vai ser restaurado. Vai para a igreja que você vai ser curado. Vai para a igreja que você vai ser liberto. Vai para a igreja que você vai receber isso. Vai para Jesus que tua vida vai mudar nisso. Calma, deixa eu terminar, depois você conclui. Aí a pessoa vem, queridos, empolgado, fica 1 ano, 2 anos, e às vezes o casamento não melhora. E aí sabe o que a pessoa faz? Vira as costas e vai embora, porque ela nunca veio pelo verdadeiro Evangelho. Ela veio por aquilo que nós oferecemos para ela. Mas ao contrário, Jesus falou assim: você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você quer vir após mim, mata a sua carne. Você quer vir após mim, deixa isso de lado. Você quer vir comigo, abandona isso, renuncia a isso, tem um preço para você pagar. Mas ele falou assim: mas não tem aqueles que deixaram pai, filho, esposa, patrão, amigos, por amor de mim, que não receba nessa vida muito mais bênção em conquista do que eu tenho preparado. Ou seja, queridos, quando eu entendo a verdadeira missão do Evangelho, porque eu estou, automaticamente a bênção vem atrás de mim e me acompanha. Então não é uma questão de eu não receber as bênçãos que Deus tem, mas a questão é o que me motiva a eu ser um seguidor de Cristo, a eu ser um cristão. Amém. Deus nunca vai chamar você para fazer algo antes de que você se torne um adorador. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. Deus, Ele sempre primeiro quer o nosso coração, quer a nossa adoração, quer a nossa obediência, para depois Ele te dar uma comissão, para depois Ele te designar algumas coisas. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente, para se sentir útil, para a gente se sentir quites com Deus, a gente fala assim:
Sim ou não? Pastor, me coloca em alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. E por favor, entenda com maturidade isso. Mas há um desejo, sabe? Porque parece que se eu fizer alguma coisa, então eu vou estar beneficiando, eu vou estar trabalhando. Então se eu estou trabalhando no reino de Deus, eu estou quites com Deus. E queridos, e Deus não está preocupado, ou aquilo que você pode produzir não vai impressioná-lo mais do que o teu coração adorador e mais do que o teu coração obediente. Tinha um monte de gente produzindo, fazendo muita coisa, mas Deus falou assim, ó, eu achei o meu servo Davi lá no meio do mato, escondido. Porque sempre, sabe, a gente tem uma necessidade, na verdade, é muito mais de ser visto, de ser reconhecido. É o Samuel, quando ele se confundiu com Eliabe, ele viu, ele era um homem de Deus. E muitas vezes, querido, nós somos humanos, somos naturais. Eu vejo o exterior, eu não vejo coração. O único que vê coração é Deus. Mas às vezes nós queremos algumas coisas, porque já que eu estou aqui, eu tenho um cargo, eu tenho uma função, agora eu sou visto, agora eu faço parte disso, agora eu faço parte desse ministério, agora eu faço parte da intercessão, da oração, das crianças. Queridos, teu maior chamado, entenda, o teu maior chamado é você ser um adorador. Adorador é igual obediência. Aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos e os praticam. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, a comissão vem de uma forma natural. A responsabilidade, o chamado, a hora que você vê, você simplesmente está produzindo frutos, você está inserido, simplesmente as coisas estão acontecendo. Você nem sabe. Davi olhava e falava assim, gente, eu estava no mato até ontem, agora eu estou tocando para o rei. Quem que foi que me colocou? Querido, você não precisa de pessoas, você precisa de ter um coração adorador, porque se Deus quiser, Ele vai te achar onde você estiver, e Ele pode tirar você do mato e te colocar no palácio, porque Deus olha o nosso coração. Às vezes a gente quer ajudar Deus com pontes. Qual que é a minha mensagem para o nosso coração? É que a gente abra a boca, porque o Senhor quer nos encher. Mas tem uma forma correta de abrir a boca, de chamar a atenção. O cego chamou, Zaqueu chamou, a mulher do fluxo chamou. Eles fizeram algumas coisas que chamaram a atenção. Sabe, então eu vejo que não é todo mundo que chama. Os escolhidos, Nadab e Abiú, os separados, os que tinham as roupas sacerdotais, tudo bonitinho, que viveram uma rotina, que aqueles que olhavam falavam assim, não é possível, porque esse vai todo dia no culto, não falta um culto. Coração longe, só costume. Mas tem aquele que ninguém nem conhece, tem aquele que o pastor nunca ouviu o nome, tem aquele que eu não sei quem é, mas ele é o filho de Jessé, o belemita, mas eu sei que o Senhor é com ele. Sabe, queridos, para mim é muito melhor eu ser reconhecido como o Senhor é com ele do que com o próprio nome. E talvez você seja um desses que está escondido, que não tem uma função, que não tem um microfone, que não está na visibilidade, mas de repente é esse que Deus quer pegar, é esse que Deus quer encontrar. Sabe quando Elias falou assim, ó, não tenho, estou sozinho. Não, Elias, tem ainda 7.000 escondidos nas cavernas que não se dobraram, que eu estou vendo, que eu estou conhecendo. E queridos, talvez você está na tua caverna, mas Deus tem chamado para essa hora, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé, por favor?
Abaixe sua cabeça. Sabe, se nós entendemos, querido, que antes de nós produzirmos algo, Mateus capítulo 28, versículo, não sei, 16, talvez 17. A gente abre para mim, por favor. Põe o 17. Isso aí. E quando o viram, o quê? Agora põe o versículo 18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, fecha os instrumentos, queridos, depois vocês abrem de novo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o teclado não, irmão. Vamos lá de novo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Próximo. Ide, portanto, e fazei discípulos. Queridos, a gente começa aí, toda autoridade me foi dada, ide, portanto, é a grande comissão. Mas o versículo anterior diz que eles o adoraram. Sempre a adoração vai vir antes da tua comissão, daquilo que você precisa fazer. Amém. Pai, eu oro por cada vida, por cada coração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude, nos ensine a como chamar a atenção do céu. Para que o Senhor nos ajude, Pai, a ter essa fome, esse desejo. Porque, Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta nós falarmos que nós temos o desejo se ainda nós não temos. Pai, mas eu sei que o Senhor quer um coração sincero, que o Senhor quer um coração transparente, assim como o Senhor foi com Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, eu achei que eu te amava, mas tudo que eu tenho é só isso aqui. Tudo que eu tenho é só esse pouquinho de amor. E Jesus fala assim, eu aceito esse amor, porque hoje você ama só isso, mas chegará um dia que você vai amar tanto a minha vida. Se você perseverar, se você continuar, você vai amar tanto, que você não vai ser nem digno de morrer como eu morri. Sabe, queridos, que essa seja a nossa oração. Deus, que essa seja a nossa oração, uma transparência, uma verdade, porque nós queremos desejar, nós queremos estar com o Senhor, nós queremos almejar, assim como Davi, com o coração entregue, querendo estar, desejando buscar uma coisa, ele pedia e ele buscava todos os dias. Pai, que essa fome seja gerada em nós, na tua igreja, Pai, porque eu sei que se isso acontecer, automaticamente a nossa boca se abrirá, e se na nossa boca se abrir, o Senhor vai nos encher, e nós vamos viver grandes coisas, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, aquilo que está oculto, eu tenho convicção que se revelará, em nome de Jesus. Escute, queridos, talvez Deus te trouxe aqui porque é um dia de você entregar a sua vida verdadeiramente para o Senhor. Nós estamos num ambiente de glória, nós estamos num ambiente profético, nós estamos num ambiente de presença. Nós estamos num ambiente propício. E eu, como pastor, eu quero te dar essa oportunidade. De repente você nunca confessou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso essa noite.
Eu queria te convidar para você vir aqui na frente comigo, se você tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor. Enquanto o louvor declara, eu quero te convidar, se você tem esse desejo, vem aqui na frente que eu quero orar com você, querido. Eu sei que é um tempo que Deus está chamando. De repente, você estava longe também da presença do Senhor. De repente você estava longe da presença do Senhor. E você quer também reconciliar. Você entendeu o que é tempo, queridos. Não é um culto, não é uma pessoa, é a presença. Não são pessoas, é o Espírito. Não é um momento, é um chamado, é um desejo ardente, é um fogo que queima, é uma necessidade de querer estar na presença de Deus. E talvez é o dia de você restaurar essa aliança. Talvez é um dia de você voltar aos braços do Pai. Eu quero te convidar, vem aqui também. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar Vem que dá neste tempo. lugar. Vem que hoje é dia de restauração. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de estar junto, querendo, buscando a presença do Pai. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha Erga a tua voz pra dizer vida. isso. Uma Canta, igreja. coisa Abra vou tua boca nessa pedir. noite. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ainda dá tempo, querido, ainda dá tempo. Não perca não. Tem um lugar, querido, de excelência. Tem um lugar de autoridade. Tem um lugar de presença. Tem um lugar que importa. Tem um lugar que traz significado. Tem um lugar que traz plenitude. Tem um lugar que traz paz que o mundo não pode dar. Tem um lugar, queridos, que é no altar, na presença do Pai.
teus anjos, Senhor, anjos guerreiros, os teus anjos, Pai, quantos forem necessários, que eles passem por essas cadeiras agora, Pai, com espadas de fogo, Pai, toda corrente, toda prisão do inferno, Pai, todo demônio, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Declaro o sangue de Jesus sobre essa igreja. Aleluia. Declaro o sangue de Jesus sobre essas vidas. Declaro o sangue de Jesus sobre essa casa. Pai, anjos guerreiros passando nesse lugar. Anjos guerreiros passando nessa casa. Pai, anjos guerreiros, Pai, um fogo do céu sobre este lugar. Um fogo do céu sobre este lugar. Pai, queima esses corações. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Pai, declaramos essas mentes livres, esses corações livres, livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês orassem comigo, queridos, vocês, principalmente os que estão aqui na frente, repita uma oração após mim, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu abro meu coração, eu peço perdão, pelos meus pecados, eu quero abrir a minha boca, Senhor, porque eu quero ser cheio do Senhor, eu quero abrir a minha boca, Senhor. Porque eu quero ser cheio do Senhor. Me perdoa por caminhos que eu andei. Erros que eu cometi. Mas eu acredito. No poder da cruz. Da morte. Da ressurreição. Da vida. Do preço pago. Da minha santificação. Da minha justificação. Da graça. Através do teu Filho. Pela fé. Eu creio na graça, no amor do Senhor, no perdão dos meus pecados. E eu peço, Espírito Santo, vem habitar em mim. Vem habitar em mim. Em nome de Jesus. Eu quero ser cheio. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero manifestar a tua presença. Eu quero ter uma vida de adoração. Eu quero ter uma vida em obediência. Porque eu sei que o Senhor vai me achar. Porque o Senhor já me achou. Porque o Senhor já me achou. Porque o Senhor me ama. Porque o Senhor me escolheu. Porque eu sou separado. E eu vou viver em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, só para nós encerrarmos esse tempo tão precioso, sabe, que essa palavra possa tocar no teu coração assim como tocou no meu. Sair daqui desses dias falando: Senhor, eu quero chamar a atenção do Senhor. Eu saí com uma meta, eu saí com um desejo: Pai, eu quero chamar a atenção do céu. Eu quero fazer o céu parar e falar assim: tem alguém lá na terra, lá em Nova Mutum, chamando a minha atenção. Que você seja
esse junto comigo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir mais uma vez, Senhor. Pode sentar um pouquinho, só quero dar uns recados rapidinho. Queridos, eu tenho alguns recados bem importantes e eu queria muito que vocês atentassem. Nós temos nossa programação normal, né? Temos oração todas as madrugadas, das 5 às 7 da manhã, tarde das leoas, quarta-feira à tarde, um tempo das mulheres, quinta-feira culto abençoado, sábado culto dos jovens, domingo EBD, 9 horas da manhã, depois domingo à noite, um culto. Tem sido muito especial cada culto, sabe? E eu louvo a Deus por quem Deus é, por tudo que Ele tem feito, porque não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que Ele faz. Nós damos toda a honra, toda a glória a Ele, em nome de Jesus, amém? Queridos, mas meu recado é que além desses normais, temos os GPS. É muito importante você se enturmar, você ser pertencente, você se inserir. Sabe, às vezes nós percebemos muito isso. Quantas pessoas chegam no culto, a gente vem, fala um oi, malemar para 1, 2 e vai embora. E a gente passa anos sem ter proximidade, sem saber se teu irmão está precisando de alguma coisa, o que ele é, como que está o coração dele, como que está a casa dele. O corpo é muito mais do que simplesmente 1h30, 2 horas de culto. A unidade do corpo é a gente estar realmente ligados, unidos, sabendo necessidades, alegrar, chorar junto, alegrar junto, amém, queridos? E o GPS, essas reuniões em casa, elas proporcionam muito isso. Então eu queria te motivar, você participar de um GPS. Tem vários grupos esparramados pela cidade e nós teremos muito mais em nome de Jesus, amém? Mas o recado que eu queria dar para você é que em julho, dia 14, 15, 16 e 17 de julho, se eu não me engano é isso, acho que nós não temos ainda tag, né? 15, 16 e 17, nós vamos ter o nosso encontro, vai ser aqui na igreja. Queridos, já tem uma turma, 15, 16 e 17, eita glória! Quando eu vejo um leãozão daquele tamanho olhando para mim pequenininho assim, eu chego até a dar uma bambeira nas pernas, querido. E vai ser sobrenatural. Quero muito que você que não participou ainda, que você participe, queridos. 15, 16 e 17, você precisa fazer sua inscrição. Tem uma galera de Barretos querendo vir, sabe, pastores, já tem passagem comprada, ok? Meu pai, minha mãe, pastor Léo, vai vir a pastora Nilva esse ano, primeira vez aqui, uma mulher tremendamente usada em libertação, em aconselhamento, vai estar conosco esses dias, uma mulher que tem dons de Deus, visão aberta, enfim, sabe, queridos, outro casal de pastores já vieram falar, pastor, eu posso ir? Eu falei, pode, querido, nós vamos estar lá juntos, misturado, vai ser sobrenatural. Então eu queria muito que você fizesse, se você ainda não fez, e também teremos o batismo, ok? Tem mais programações, provavelmente um pastor da Estância vai estar aqui conosco no final de julho também, estamos conversando, surgiu o desejo, nós estamos alinhando as coisas, então eu quero que você esteja junto, porque Deus tem grandes coisas para nós, para você, e você faz parte disso, amém? Mais um recado, que também é importante, na verdade esse é contar uma bênção, é te oportunizar a você, se você quer participar disso ou não. Nós sabemos que a igreja não é as 4 paredes, amém? A igreja sou eu e você. Isso aqui é simplesmente um lugar que nós reunimos para manifestar aquilo que nós somos, já como cristãos, como filhos. Mas ter um ar-condicionado é gostoso, não é, querido? Ter um bom som, você ter um lugar confortável, isso tudo ajuda. E já vem um tempo que eu venho pensando, e eu quero compartilhar em primeira mão para vocês, que nós
compramos poltronas mais confortáveis para vocês. Amém? Lindas, maravilhosas. Perdeu a oportunidade. Dá um aplauso bem forte para você. E por que eu estou te falando isso, queridos? Porque custa, e custa caro. Então, se você pode e quer ajudar, pastor, eu queria comprar uma poltrona, queria 2, queria 100, pastor, eu não posso nenhuma. É importante, querido, glória a Deus. Minha oração é que um dia você possa, você entenda isso. Mas se você quiser e puder, entendeu? Eu queria que você passasse na secretaria. Meninos, põe o Pix aqui. Na verdade, eu não quero saber de ninguém, não, queridos. Você não precisa passar na secretaria coisa nenhuma. Se você quiser, você faz uma oferta aí, se anota o Pix, faz, e ninguém vai saber também, eu não vou saber, e, enfim, é Deus que conhece o nosso coração, não sou eu, então ninguém vai saber quem que deu, quem que não deu, mas eu quero te oportunizar, ok? Se você quer, pode ajudar, eu queria muito que você contribuísse, porque vai chegar em breve, nós temos aí um prazo, e logo, logo nós estaremos com isso aí, amém? Glória a Deus. Mais recado, pastora? Pessoal da oração? Quem quiser oração poderosa, queridão, tem uma equipe hoje, tá vendo? Posso orar por você? Estão ali. Eles, todo final de culto, nós ficamos aqui na frente. Pastor, hoje você vai... Não, Cleide, vem você para cá, por favor. Não, Cleide, fica aí. Adilson, por favor, 2 homens e 2 mulheres. Um de cada lado, ó. Pastora, você vai do lado de lá e eles do lado de cá, ok? Porque aqui no meio vai estar... Vai lá, presbítero, por favor. O que são eles, queridos? Se você deseja uma oração por algum motivo, se você quer, tem um homem e uma mulher do lado de cá, tem um homem e uma mulher do lado de cá. Você procura, eles vão orar pela sua causa, pela sua vida, qualquer motivo, se você quer uma oração. Amém? Amém? Fique de pé, então. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Pai, nós te louvamos por esse final de semana tão especial, por cada adoração, por cada pessoa que se comprometeu, que esteve aqui, por aqueles que tiveram desejo e não puderam, da mesma forma que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, sobre, Pai, a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre as nossas autoridades. Pai, que o Senhor gere, Pai, essas transformações, essas mudanças em nós. Minha oração é que o Senhor realmente levante uma igreja que chame a atenção do céu por tudo aquilo que ela representa, porque eu sei que se nós vivemos essa adoração, essa obediência, nós automaticamente, Pai, vamos ter a grande comissão e vamos dar frutos espontâneos, não é frutos forçados, é frutos de uma maneira natural, e eu sei que é isso que o Senhor quer. Abençoe cada casa, abençoe cada família, abençoe cada coração. Obrigado por aqueles que nos visitam, obrigado por essa presença tão gloriosa, Pai, e que, Pai, cada dia mais possa aumentar neste lugar, nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a presença, a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Vai em paz, ótima semana em nome de Jesus.